bom dia, boa noite, na verdade, né? É, vamos iniciar, dar início, né, mais uma reunião do FACS. Aí, só dando um informe anteriormente, né, é que essa reunião, ela é gravada, e aí, para fins de autorização, eu gostaria de saber se alguém tem algum impedimento, ou não se sente à vontade, enfim, para a reunião ser gravada, ou se todo mundo aqui concorda que pode ser gravada, né? Essa gravação, ela fica disponibilizada no YouTube do fórum, logo após o término da reunião. Todo mundo concorda com a gravação? Por favor, fala aqui no chat. Eu concordo sim, viu? Boa noite a Certo, todos. certo. Tá bom. Pois então a gente vai dar início, tá bom? Bem, hoje a reunião, ela tem como pautas principais 3 pautas, certo? Tem uma das pautas que foi acrescentada, acho que hoje, né? Que era sobre pagamento. Mas basicamente são essas 3 pautas que a gente tem prioritárias. A primeira é o panorama geral dos encontros de mobilização, certo? A segunda é a consulta pública, que saiu e já está no ar, né, para a decisão das cadeiras do Conselho Municipal de Política Cultural de Sobral. E a terceira é o pagamento da Lei Paulo Gustavo, beleza? E aí, quando eu sugeri essa parada do panorama geral dos encontros de mobilização, eu acho que talvez esse espaço, para ser mais democrático, seria um momento para que todo mundo que foi, que compareceu nesses encontros de mobilização, né, que quiserem falar um pouco como foi esse processo, pudessem aqui compartilhar também com a galera, né? Que tem algumas pessoas aqui que não se fizeram presentes, pelo que eu já perguntei anteriormente, antes de começar a reunião para algumas pessoas, enfim, né? E aí eu gostaria de saber se alguém aqui teria essa disponibilidade também para falar um pouco de como que foi esses encontros de mobilização. Alguém poderia dar esse panorama? Eu posso dar também mais tarde. Pode falar, Romualdo. Antes de você falar, só lembrando que aqui, para uma melhor organização, né? Se puder, levantem as mãozinhas e aí tentem não exceder tanto o momento de para que as outras pessoas consigam falar também, tá bom? Isso para todo mundo, beleza? Pode falar, Romualdo. Pronto, boa noite, gente, novamente. Fica complicado eu dar um panorama geral, assim, né, Fran, por conta eu não tive presente em todos os encontros, né? Acho que você vai ter mais essa propriedade de falar de todos, mas para ser bem breve mesmo, assim, né, do que eu entendi dos encontros, né, o diferencial foi a apresentação do que é a lei do sistema, né? Então, isso, eu não sei se daquela forma foi a melhor forma, né, assim, rápida de apresentar, mas e até um caso também da gente, quem sabe aqui também não trazer, né, esse entendimento aqui para dentro das nossas reuniões, sei lá, pegar aquele slide, tirar dúvidas, entender o que é, né, porque se a gente está se mobilizando aqui para poder fazer acontecer um conselho e claro, né, ocupá-lo, estar presente nele, seja como ouvinte, seja como conselheiro, é importante a gente saber o que é, né, esse documento que foi construído e agora está passando, inclusive, pela uma revisão, né? Então, e que ainda não foi regulamentado, né, que é a lei do sistema. Então, o que eu entendo, né? O que eu entendo que foi feito ali? E, mais uma vez, um debate para que se chegasse nas cadeiras do conselho, mas que ainda ficou de novo, naquele arrodeio, né? E aí esse arrodeio, mais uma vez, ficou para a gente definir, mas tem um debate muito amplo, né, aí de quais cadeiras de fato precisam vir e tal, porque, inclusive, essas cadeiras
digamos assim, são provisórias, porque elas vão estar apenas por força de decreto, né? Então, depois é que a gente, com esse conselho eleito, com essas cadeiras via decreto, é que aí depois o conselho eleito é que poderia ali colocar mais cadeiras e tal, etc. Né? Eu acho que é isso que é o que ficou entendido. Mas não ficou entendido ainda assim, né? Como o fax, de fato, vai estar indicando, apontando ali o que é essa definição a partir de uma. Claro, cada um vota aqui em separado a partir do que acha melhor, mas a gente não tem uma posição mais geral do que seria, do que viria a ser, né? Já que a gente, né, em outras datas, dialogamos em outras reuniões sobre isso, né? Então, tá nesse momento, né, de definir, como a Fran já falou aí, tem uma consulta pública, mas que é um debate requintado e eu acho que está na hora de bater o martelo e entender que data é, de fato, a eleição desse conselho, até para a gente entender, né, como é que a gente pode estar ali já, sei lá, pensando quem são ali os nossos indicados, né, digamos assim, né, entender que a gente precisa ocupar o conselho e saber quem que vai estar ali, né, concorrendo a uma titularidade ou uma suplência de cada cadeira. Eu acho que isso que é o importante e que não ficou ainda assim muito claro, sabe? Enfim, para trazer assim um panorama mais geral é isso. A gente está ainda dando arrodeio. Certo, massa, Romualdo. Anderson, você que também esteve presente, se alguém mais esteve presente nesses encontros de mobilização, vocês gostariam de falar um pouquinho sobre? Posso falar bem breve. Boa noite a todos e todas, novamente. Eu tive no primeiro dia, e aí eu fiquei assim, sempre que as coisas acontecem na secretaria, eu fiquei pensando assim, a gente fala, e não é escutado, né? Todas as vezes que a gente faz alguma coisa, né? A gente fez um monte de pontuação, acho que em todos os dias deve ter sido feitas pontuações, sugestões, mas parece que não foi escutados, né? Abriram a consulta pública com aquele mesmo formato, não sei. Não sei o que foi que aconteceu nos outros dias. Aí uma coisa que eu fiquei pensando também, depois que eu saí da reunião, é que nesse novo formato do conselho, a secretária de Cultura vai ser a presidente do conselho. Aí a secretária Simone até falou que isso é uma normativa do município. Aí eu fiquei pensando que a gente poderia ver como é os formatos dos outros conselhos. Eu acho que o Conselho de Saúde, a secretária, não, a presidente não é a secretária de Saúde. Eu acho que é uma pessoa da sociedade civil. E aí ela falou, aí veio assim, sempre vem como se fosse uma imposição, assim. Eu sei que a gente já está num momento assim, já tanto discutir sobre o conselho e tudo, já faz anos, né, que vem essa discussão, e aí a gente está nesse anseio de empossar logo. Aí eu fiquei pensando nessas coisinhas assim, mais pequenas, né, que sempre acontece e a gente vai deixando acontecer. Aí foi basicamente, a minha impressão foi essa. Massa, Anderson. Márcio, você gostaria de falar? Sim, Fran. Sobre essa questão dos conselhos, né? Eu já participei do Conselho Municipal da Assistência Social e do Direito da Criança e do Adolescente também, representando uma entidade que eu fazia parte, né? E em nenhum desses conselhos, o presidente do conselho era o secretário, não. Existia a questão da participação, né, ser igual, e esqueci o nome da palavra, em cada eleição, né, mudava. Numa vez era o pessoal da sociedade civil, na outra era o pessoal das secretarias, né. Eu acredito que é para ser assim, em todos os conselhos. Fran, posso? Rapidinho, um Pode minutinho. sim, pode falar.
Pronto, gente, eu não queria explanar e achei até que ninguém fosse tocar nesse assunto, porque eu vi que estava todo mundo muito calmo com isso. Quando eu fui. Só explanando que no terceiro dia teve um fight sobre essa questão da presidência. No primeiro não teve, mas no terceiro teve. Pode falar. Não, pronto, porque eu sou suspeito de falar disso, porque eu acho que era bom até o Chiquinho estar aqui também na reunião, porque o Chiquinho sabe disso. O Chiquinho foi também conselheiro, né, na minha época. Eu estive vice-presidente, né, para quem não sabe, e na época que eu fui vice-presidente, depois me tornei presidente, né, porque a secretária não estava mais atendendo a demanda de ser presidente do conselho, e na época, né, na época do VVU ainda, a secretária Eliane Leite, né, foi muito a favor de entender que a eleição, né, para presidente tinha que ser mesmo votada mesmo, que não tinha que ter essa coisa interina da secretária ser a presidente do conselho, certo? Gente, isso para mim, é um colar-colou. O advogado é meu amigo, mas ele não apresentou qual é o artigo da lei, que é a lei orgânica do município. E aí eu também fui conselheiro de juventude, e nem no conselho de juventude, nem no conselho de política cultural, na verdade, o conselho de política cultural era assim, e nós, com uma luta mesmo interna, definimos que agora teria votação para presidente, né? Eu fui presidente ainda pela ausência dela, mas o último presidente foi o Eduardo Azaf, votado pela sociedade civil, né? Entendendo que tinha, sim, uma votação para quem é... Isso é uma grandíssima novidade. Eu de fato, não quis tumultuar na hora ali, mas isso é preciso saber, de fato, se é assim. A gente vê o caso do rapaz que falou agora aí, né? Não frisei quem era, mas que na saúde, de fato, não é assim, na assistência não é assim. É preciso saber que lei é essa e que força essa lei tem, né, para, de fato, ter tanta força para só a cultura, né, ter que seguir essa regra que a gente não sabe onde é que está o regramento, qual é o artigo dessa lei. Massa, Romualdo. O Elmo entrou. Elmo, tu gostaria de falar um pouquinho, e a Monkenz também, que eu acho que foram duas pessoas que estavam lá nos encontros de mobilização, né, e o Daniel Fernandes, vocês gostariam de falar sobre esse momento? Senão eu dou continuidade aqui. Por motivos legais, eu gostaria de não me expor, porque eu não estou tomando remédio, aí eu não vou ter papas na língua. Mas, em resumo, achei uma grande ladainha, achei um grande, tipo assim, ai, galera. Chega lá, até saiu da reunião. Alguém mais gostaria de falar? Enquanto ela... Pode falar, Daniel. Oi, gente, estão me ouvindo? Estamos sim, pode falar. Oi, é porque eu tô na rua. Fran, repete, tu chamou meu nome. Falar sobre Eu queria saber o que a gente comentou hoje. Eu gostaria de saber se você gostaria de falar um pouco sobre como foi o encontro de mobilização. Que era aquele momento lá na Casa da Cultura. Ah, tá. Então, eu participei de 2 encontros, né, e uma galera se fez presente. No último dia eu senti falta de algumas pessoas que são muito fortes no movimento, como o Romualdo, não estava, e no horário que eu cheguei no início ainda, estava um pouco escasseado, né, do primeiro dia, que estava mais forte. Aí a gente conversou sobre algumas setoriais, né, que poderiam ficar. O que nós discutimos lá mostraram um modelo que ainda não ia ser. Aí eu achei esquisito porque mostraram um modelo recente que não tinha sido ainda alterado no que tinha sido pelo menos discutido. E aí eu entendi que é porque de uma forma protocolar, que as pessoas tinham que se inscrever e tal, eu não consegui fazer. Mas, como eu já tinha participado da reunião, eu deixo aqui fortemente uma setorial com o nome de quem fez o nome, quem
solicitou não, como quem propôs o nome, perdão, foi a Fran, que era capoeira e cultura afro-brasileira, que eu achei bacana, né, pela história da capoeira dentro da cidade, que é fortíssimo e tal. Até falei com o Roger sobre, o Roger se opôs um tanto, né, mas defendeu a LGBTQI, que eu defendo fortemente também. E a única reflexão que eu deixo aqui é uma questão racial sobre essas cadeiras, né? Quais são os critérios, como é que a gente pode fazer, né, na escolha para que não seja uma pessoa branca ou não branca defender uma cadeira que é da capoeira e cultura afro-brasileira. É uma reflexão que eu deixo aqui, né? Não só para essa cadeira, como também na cadeira de LGBTQIA+, uma vez que a gente sabe que nas lutas sociais brasileiras, raça vem primeiro, sempre, né? Por uma questão muito óbvia. Então, é isso, assim, a minha reflexão sobre, né, tudo. É isso. Eu tô só na escuta porque eu tô na rua ainda, tá bom? Beijo. Valeu, Elmo. Daniel, você gostaria de falar? Se você quiser falar, seu microfone está desligado. Aperte. Tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Estamos sim. Pode falar. Pronto. São 2 pontos que eu queria colocar. O Romualdo falou uma coisa interessante. Que lei é essa e como que a gente pode estar, investigando, né? E se a gente for analisar, dentro da Secretaria da Cultura hoje, existe 2 conselhos, 3 com o da Cultura. É o Conselho do Patrimônio, né, e o Conselho de Turismo. E isso dá direito à secretária ser presidente dos outros conselhos, ou só esse? Isso é só uma reflexão que eu estou fazendo, né? E com relação à questão das cadeiras, tem a cadeira lá que é de economia criativa. Eu só queria ressaltar essa economia criativa com relação assim, economia criativa barra artesanato, porque eu não sei até que ponto vai ser economia criativa, entendeu? Se o artesanato vai estar ligado de fato. Porque quando a gente vai por exemplo, para ser arte, né? Não existe economia criativa dentro da ser arte, existe o artesão, né? E aí eu tenho esse medo, né, da gente poder... que preocupação eu tenho com relação a essa questão do artesanato não estar presente dentro desta lei, entendeu? Dentro dessa... tendo essa representatividade. Certo. Entendeu? Entendi. Eu só tô terminando de anotar aqui. Peraí, só um minutinho. E aí eu vou falar sobre os 3 dias, né? Do que eu vi. Quem lembrar de mais coisas pode falar. Peraí, só um minutinho. Pronto. Massa. Seguinte, galera, ó, eu fui os 3 dias, né? E aí, o que acontece? No primeiro dia, vou tentar resumir aqui porque eu acabei não anotando, mas no primeiro dia, em todos os dias, foram discutidos a questão de retomada ali da memória, né, do que já foi feito, até chegar até aqui. O Elmo tinha até destacado que acabaram esquecendo o momento lá do FODA, né, que o FODA acabou sendo tirado e não rememorado ali. Mas teve todo um processo também sobre a questão da lei do sistema, como o Romualdo bem pontuou, né, de 97 até aqui. E nesse panorama, que os slides também estão no grupo, né, para quem quiser dar uma olhada. Depois eu posso até fazer assim direitinho, juntar tudo num slide só e compartilhar com vocês. Mas, basicamente, foi colocado também as reuniões do FACS, né, de 2021, e que essas reuniões, acho que foi 2021, né, e que essas reuniões, elas acabaram culminando ali nesse processo de discussão sobre a lei do sistema, e aí depois eles foram dando esse encaminhamento, até que no dia 14 de junho de 2023, essa lei foi sancionada ali pelo prefeito, né? E aí, nesse processo, foi apresentada ali o que é a lei do sistema, e como o Romualdo pontuou aí, né, foi pontuado que o lance das cadeiras vão ser
por meio de decreto. Então, a discussão que está sendo pontuada hoje não é exatamente ainda, né, sobre quem é que vai estar no conselho, quem é que vai estar ocupando essas cadeiras, mas sim do processo de quais cadeiras que a gente vai querer e como é que é o nome dessas cadeiras, né, e que consiga abarcar toda a gente, né, enfim, dos nossos corres e tudo mais. Então, o que que acontece? No primeiro dia foi de uma forma, no segundo dia foi da mesma forma, no terceiro dia, do segundo para o terceiro, eu tive uma conversa com o Arthur pedindo para que ele trocasse a abordagem, no que o Arthur prontamente trocou a abordagem e foi uma abordagem muito mais didática. Então, assim, no primeiro e segundo foi de um jeito, no terceiro foi de outro. E aí, sobre o que a galera pontuou, certo? Vamos lá. A primeira mudança que eu acho que foi, se eu esqueci alguma coisa, vocês dizem aí. Foi pontuado, primeiro, sobre essa questão, no primeiro e segundo dia não foi pontuado sobre a presidência, mas no terceiro foi pontuado pela presidência, pelo Abraão, que ele é de um instituto lá dos Terrenos Novos. E aí esse Abraão, ele pontuou sobre o lance se eu não me engano, foi ele que pontuou sobre a questão da presidência, e foi colocado isso que o Márcio trouxe à tona aí, e eu acho que o Romualdo trouxe à tona, enfim, que era desse tipo de conselho que é bienal, né? Eu acho que é assim, enfim. 2 anos é para o poder público e 2 anos é para a sociedade civil. O que que acontece? Segundo o que o pessoal da Secult passou. No primeiro dia, como o Romualdo pontuou aí, né? E a galera pontuou, foi colocado que existia uma lei e era obedecendo à lei orgânica do município. Beleza. Só que quando foi no terceiro dia, já foi pontuada outra coisa. O Arthur tinha falado que, na verdade, não tinha essa história de lei, mas, pelo menos, eu acho que não tem. Tem uma gravação, aliás, foi gravado essas reuniões, então dá para a gente acessar, teoricamente, né? Daria para acessar, não sei, mas disseram que ia disponibilizar. E aí o Arthur tinha pontuado que e o Jander também pontuou que era uma forma de seguir o do federal, a nível federal, e a nível estadual, porque a secretária de Cultura é a presidenta do Conselho Estadual e a ministra do Brasil aí da Cultura, né? Ela é a presidenta do Conselho Nacional. Então, na verdade, não era lei orgânica, como tinha sido pontuado, né? E sim para poder seguir um processo que já estava estabelecido ali e tal. Tu ia falar? Era Daniel. Tá, enfim, aí isso aí foi pontuado, isso no último dia, na quinta-feira. E aí, quais foram as alterações que a galera tinha pedido, certo? Pronto, eu tinha. Pronto, eu tinha. É porque tu mão tá levantada aqui, aí por isso que eu achei. Foi pontuado que nas artes cênicas seria para acrescentar. Eu vou até compartilhar com vocês como é que tá na consulta pública lá, né? Ó, nas artes cênicas, que vocês estão vendo aqui, que tem artes cênicas, circo, dança e teatro. Aí eu tinha mencionado no primeiro dia para acrescentar performance, certo? Aí depois disso teve uma discussão sobre o Conselho da Pessoa com Deficiência, eu não lembro exatamente o dia, mas foi colocado, acho que foi a Virgínia que tinha pontuado sobre a alteração desse nome. Só que aí, como ele é vinculado ao Conselho, né, ela também não conseguiu pensar em outro nome, mas ficou assim, teve apenas uma opinião dela que era com respeito a tornar mais amplo, como se fosse garantia de direitos, né, a pessoa com deficiência, no caso. Aí o PENEM tinha pontuado sobre a questão das culturas afro-brasileiras, na verdade, se tornar culturas afro-ameríndias. Teve uma discussão sobre juntar culturas periféricas com cultura LGBTQIAPN+, no que foi descartado lá na hora mesmo, porque, pelo menos pelo que eu entendi, não tinha a ver, foi isso que foi pontuado, né? Várias pessoas acabaram falando sobre isso aí também, e foi rebatido nos dias seguintes também. Pode falar, Romualdo. Não, gente, é porque você citou essa questão aí, né, de juntar, né, para ficar claro, né, para quem não entendeu, porque o tempo é pouco, porque o tempo ali não é um tempo de debate, né, e a nossa fala, inclusive, é pouca lá, a grande maioria da fala é da gestão, né, então, não ficou claro, né,
essas culturas periféricas, e aí isso é o entendimento, me perdoe, assim, até a arrogância, de quem participou recentemente como delegado da Conferência Estadual, né? Então, assim, cultura periférica, cultura LGBTQIA+, PNA+, que LGBTQIA+, são políticas afirmativas hoje nos editais, certo? E aí, pelo histórico que a gente tem um contingente, assim como tem o contingente do circo, assim como tem o contingente da dança, assim como tem o contingente do teatro, que é enorme, e está tudo junto. E aí eu não entendo por quê que, né, duas culturas que, inclusive, estão dialogando, são praticamente, inclusive, as mesmas pessoas, não pode juntar-se nesse momento para poder desfazer, inclusive, ou acrescentar outras que estão entrando no debate também, né, do educador, né, do educador, enfim. Enfim, né, tem essa questão, e sobre a questão do conselho da pessoa com deficiência, também foi uma sugestão da gestão, que isso não tinha entrado em nenhum momento no debate, até onde eu estava, né, e quem puder até me situar que teve sim esse debate, é que já existe o conselho da pessoa com deficiência, né? Então, a pessoa vem de lá já escolhida, né? Mas essa pessoa, será que ela faz o debate que a gente precisa fazer? Que é exatamente esse debate que hoje os editais trouxeram com muita força, das políticas de acessibilidade, né? Inclusive das pessoas com deficiência também propondo seus projetos. Será que está afinado isso? Será que esse é o momento? Né? São questões amplas que a gente precisa debater aí ainda. Mas se a gente ficar no debate, né, vai ficar muito amplo. Então, foi uma sugestão que foi sim ali, né, de pronto, né, descartada, mas que eu trago aqui a explicação para entender que faz parte de dois segmentos que estão ali nas políticas afirmativas. E está, ora, eles dois se juntando, né, um sendo titular e o outro suplente, e aí eu quero sempre trazer isso para cá, né, Fran? Porque não adianta a gente fazer esse debate das cadeiras se a gente não souber quem vai ocupar. Né? Então fica meio assim, né? Eu quero, mas pode ser que eu queira tanto na hora não tenha ninguém. Né? Isso tem que ser pensado aqui na nossa construção coletiva, sabe? Aí, enfim, aí eu tô apontando aqui como que tá aqui. Aí teve isso, foi pontuado também que aqui trouxe Islã, tá? Mas antes não tinha, mas aqui eles fizeram essa alteração, eles botaram Islã, porque antes não tava Islã, tava só literatura, livro, leitura escrita, saraus e bibliotecas comunitárias. Eles tinham retirado Islã, mas aqui já veio constando sobre. Que isso aí também foi uma coisa que eu tinha reivindicado lá. O Anderson, ele trouxe a discussão sobre apartar artes visuais de audiovisual, né? E deixar separadamente, né? No que a Simone tinha pontuado, que achava que o audiovisual não estava com muita força, e uma vez que ele não estava com muita força ainda, talvez fosse interessante agregar. Kelvin trouxe a discussão mais uma vez da questão da OAB, né? Que é o lance, basicamente, que não tinha essa cadeira da OAB, tinha no conselho passado, mas na versão que a gente tinha chegado à conclusão, não tinha essa cadeira. Aí botaram a cadeira e tinham tirado a questão do que foi pontuado na consulta, né? Se o Kelvin até quiser falar, enfim, mas tinha arte e educação, né? Nas sugestões que foram enviadas na última consulta que teve no ano passado. E aí teve uma grande questão relacionada à OAB. Algumas pessoas quiseram que fosse para o poder público, porém a OAB não é um órgão do poder público, é um órgão que se intitula sociedade civil, né? Então, e aí teve várias questões, né? Romualdo tinha apontado também da importância da OAB que teve lá no conselho passado, né? Enfim, várias formulações lá e paradas de direito cultural. Mas teve gente que ficou contra, teve gente que sugeriu, inclusive no grupo, de ter um outro órgão relacionado à galera, a um relacionado
alguma coisa de conselho rural, uma coisa assim que tem uma capilaridade maior da galera dos distritos, né? E aí, esse aí é um ponto. Outro ponto que foi discutido é... Não, acho que foi só isso mesmo. Capoeira. Elmo trouxe sobre a questão das culturas afro-brasileiras, né? E que citou sobre a questão, na verdade, da ausência da capoeira nessas cadeiras, né? Uma vez que a capoeira está há mais de 40 anos em Sobral, pelo que eu entendi, né? E aí, mesmo tendo essa grande representatividade de grupos continuados, né? Um tinha pontuado sobre a ausência da capoeira, né? Nesse processo. Então, esse era um outro ponto. Então, essas foram as discussões que mais perpassaram assim no processo dos encontros de mobilização, né? Aí basicamente era isto. E aí, eu queria saber se alguém gostaria de falar um pouco sobre essa, já entrando na segunda pauta, né? Sobre a questão das próprias cadeiras em si, né? Se vocês têm alguma sugestão para essas cadeiras e tal, eu tenho uma sugestão de como que eu acho que seria assim de nome, e aí eu gostaria também de fazer uma proposta para todo mundo. Mas aí vocês têm alguma coisa para falar sobre esse processo aqui das cadeiras, né? O Romualdo aí já pontuou que era interessante ter possíveis nomes, né? Para pelo menos para a gente vislumbrar esses nomes aqui. Mas pode falar, Wesley, diga lá. Sobre essa questão que eu antes tinha pontuado também, né? Sobre a cadeira de artes visuais. O seu áudio tá bem baixinho, ó. Deixa eu só trocar. Tá ouvindo agora? Tô sim, fala lá. Pronto, boa noite. Sobre essa questão que o Antes tinha comentado, da cadeira de artes visuais e audiovisual ser uma única cadeira, né? Eu acho imprescindível, justamente nesse momento que o audiovisual está crescendo bastante, ter uma representatividade do audiovisual. Porque cada linguagem é muito específica. Então, assim, tem coisas que a pessoa das artes visuais, dificilmente, se não tiver um conhecimento sobre a linguagem do audiovisual, vai poder argumentar na hora de um edital, de alguma coisa, na hora de decidir alguma coisa. Principalmente em questões técnicas e tudo mais. E a gente vê que esses editais têm muitos erros, a grosso modo, da parte técnica de como é colocado. Então, assim, a pessoa que fica responsável pelas artes visuais e fica responsável pelo audiovisual e não ter conhecimento sobre o audiovisual, pode dar uma coisa muito ruim, fazendo a coisa de qualquer jeito, que vai resultar em muitos erros na hora da seleção dos editais que vão por vir futuramente. Então, Pronto. eu defenderia que tivesse uma cadeira específica para o audiovisual, para que justamente tivesse. Porque é uma categoria que tem uma linguagem técnica totalmente diferente. Se a pessoa não tiver o conhecimento para poder lá dar realmente uma opinião justa sobre aquilo, vão fazer uma coisa assim de qualquer jeito, como a gente viu muita coisa assim absurda agora na Paulo Gustavo, né? Enfim. Pronto. Eu queria falar sobre isso. Rapidinho, já você fala, Romualdo. Que eu esqueci de pontuar também, né? Sobre essa questão, enfim, desses retornos, certo? O que foi pontuado pelo Arthur e pela galera, né? Nos encontros de mobilização, é que basicamente o quê? A gente tem dentro da lei um negócio que estabelece, acho que é um artigo lá que estabelece que são 11 cadeiras do poder público e 11 cadeiras da sociedade civil. Como são 11, se a gente quiser aumentar mais uma cadeira, então tem que voltar todo o processo. Pelo que eles pontuaram no terceiro dia, voltar implica numa espera de cerca de 6 meses. E como vai ter um processo de eleição de vereador, possivelmente a Câmara vai estar parada. Então, voltar implicaria nisso. Então, por exemplo, acrescentar mais uma cadeira demoraria mais nesse processo. E era possível também que talvez nem saísse. O mesmo vale sobre a questão do negócio da presidência, pelo que eu entendi. Porque pelo que eu entendi, já está na lei desse jeito, né? Já foi aprovada a lei desse jeito. E aí mudar isso implicaria nisso, né? O que foi pontuado também
nas discussões lá no terceiro dia, foi uma possibilidade de que aprovava, a gente escolheria os nomes das cadeiras aqui, aprovaria esses nomes das cadeiras aqui, mandaria lá para a Secult, e aí, após isso, quando lançava o decreto, fazia a eleição e tudo mais, mas tinha um processo de que assim que é aprovado, teria que ser rediscutido a lei. Isso também foi outra coisa que foi pontuada nesse terceiro dia. Pode falar, Romualdo. Outra coisa, rapidinho. Sobre essa questão também das artes visuais e audiovisual, Wesley, o que foi pontuado, e acho que foi uma sugestão que foi colocada lá, era sobre a questão de que seria um titular das artes visuais e um suplente do audiovisual. Então, esses dois trabalhariam em conjunto e seria isso. Isso também foi uma sugestão que foi apontada lá. Pode falar, Romualdo, diga lá. É porque, gente, são tantas coisas, né? Espero não tomar aqui tanto tempo de vocês, mas assim, primeiro, a OAB é imprescindível. É imprescindível porque a gente está falando dos direitos culturais, né? Falar da lei do sistema é falar dos direitos culturais. Eu acho que é imprescindível. É uma instância, assim, da sociedade civil. Precisa estar lá, é uma força para fazer o debate junto com a gente, né? Outra coisa, né? Assim, essa questão das cadeiras, né, que a Fran falou aí. Gente, existe um decreto para ter uma abertura para se fazer uma eleição de um conselho que vai ser temporário, por decreto. Mas esse conselho eleito, estou me repetindo aqui, né, ele pode fazer o que quiser depois. Ele pode colocar quantas cadeiras for possível. Mas essas cadeiras, elas têm que ir por demanda da sociedade, né? A sociedade está demandando, né? Tá demandando, mas que quantidade é essa da sociedade? São 5 pessoas, 10 pessoas que dizem que agora é necessário ter, né? Porque, assim, por exemplo, Fortaleza demorou para ter a cadeira de moda, demorou para ter a cadeira de game, de cultura digital, demorou para ter, mas porque chegou a demanda e o conselho atendeu a demanda e aí sim, né? Inserir as cadeiras. Qual é o grande erro que existe aí na lei do sistema? Existe um formato, para quem ainda não entendeu, né? Existe um formato fechado de 11 cadeiras da sociedade civil. Então, não dá para a gente ficar pensando que pode ter uma cadeira para cada coisa, porque não dá, só são 11, certo? Depois aqui pode ter 16, 20, mas esse conselho precisa existir para poder vir 16, quantos for possíveis, né, pela demanda da sociedade. Então, é importante entender que vai ter que ter fusão mesmo aí, gente. Quem não está sendo a favor da fusão das cadeiras. É importante ter a fusão das cadeiras, para que tenha pelo menos um suplente e pelo menos um titular. Essa decisão vai ser por votação, né? Aí é que vai mostrar o real interesse de quem é das artes visuais, de quem é da dança, de quem é de qualquer outra linguagem ou segmento que está aí querendo ocupar esse espaço. Porque quem esteve no conselho, quem esteve sabe como é que é o funcionamento. Ele não é o debate só sobre cada segmento e cada linguagem específica. Ele é um debate amplo. Não é só sobre os editais ou o que vai vir nos editais. É também, né? Mas é sobre a política cultural no todo, né? Então, acho que esse conselho, ele precisa vir muito bem representado. As cadeiras híbridas são importantes para garantir o máximo de representatividade dentro desse limite que existe de 11 vagas, né? Então, eu quero jogar aqui uma proposta que aconteceu na Lei Aldir Blanc, para a Lei Paulo Gustavo existir. É um negócio chamado consenso progressivo. Ou a gente decide aqui agora, entre nós, essa instância organizada, como deve ser esse formato, né? A Fran vai trazer aí uma ideia, né, de como pode ser, né? Mas ou a gente decide, ou a gente vai continuar dando arrodeio aqui, né? Então, é importante que a gente também se imponha enquanto coletivo e diga, ó, nossa proposta é essa,
A gente quer ocupar o conselho assim e marque aí a data da eleição para a gente fazer essa eleição. Porque senão a gente vai ficar dando um grandíssimo arrodeio. Eu acho que deve ser assim. De eu acho, gente, a gente não vai chegar em canto nenhum. A gente precisa primar pelo consenso progressivo. E o consenso progressivo requer a capacidade de, inclusive, guardar a opinião, guarda a sugestão e vamos avançar no processo. Porque se não avançar no processo agora, vai continuar tendo só 11 cadeiras. Não vai ter 16, não vai ter 20. Porque é por decreto, né? Depois a gente muda a lei. Tá bom. Frank, pode falar, fale aí. Boa noite, pessoal. O áudio está ok, Fran? Pode sim, viu? Estamos ouvindo. Pode. Ok. Isso é só uma passagem para Tu contribuir, entrou tá bom? depois, né? Só avisando que está sendo gravado aquele esquema lá e tal, né? Que a gente Ok. postar no YouTube, beleza? Pode falar. Tá bom, tá bom. Pessoal, duas contribuições rápidas, tá? Bom, primeiro, essa questão da capoeira por uma questão de representatividade mesmo, sabe? A capoeira é patrimônio histórico, tombado e não reconhecido, nem a nível nacional, nem estadual, nem municipal. Não há uma atividade direcionada para essa atividade que funciona diariamente. A turma trabalha de graça, praticamente não para, e realmente tem que ter uma nomenclatura capoeira. Eu defendo muito isso. Eles estão juntos há muito tempo, muito antes de qualquer outra setorial funcionando. Eles já passou muito da hora de representar capoeira, certo? Bom, esse é um posicionamento. O outro é uma coisa que eu venho batendo na tecla há muito tempo, né? A gente está preocupado em formar o conselho, mas se pressupõe que cada cadeira de conselho exista uma setorial. E a setorial não é só porque existe um movimento. Uma setorial teria que funcionar, estar disposta a ser atuante, a debater, as pessoas se reunindo, se encontrando. Para existir uma setorial que possa encaminhar ou delegar um conselheiro, tem que ter esse grupo, gente. Esse grupo precisa existir, sabe? Já vi falando isso há algum tempo. Ele é um suporte muito básico. Ele precisa ser compreendido pela sociedade civil, pelo conselho, pela gestão. E ele é útil de todas as formas. Eu já venho insistindo com isso porque vários conselhos ruíram por falta de suplente, falta de representante. A gente idealiza o conselho, mas que só existe de fato em cima das setoriais. De alguma forma, ele precisa estar funcionando, ser fomentado, ser acolhido, ser incentivado, ser inserido dentro do processo criativo e construtivo e executivo para ele existir. Ele não se sobrepõe à ideia do conselho. O conselho é deliberativo. Ele se reúne para debater demanda, encaminhamento e discussões em geral. A setorial, ela funciona efetivamente, eu digo, na prática. Como o rapaz aqui acabou de falar, com relação ao cinema e às artes plásticas, você teria um setorial que indicaria profissionais para acompanhar o processo dentro do calendário cultural do município, sabe? Inclusive sendo pago por isso, sabe? São formas de manter a setorial viva, ativa e funcionando. Com a setorial funcionando, o conceito está garantido. Ele é estruturado em cima da setorial, certo? Então, esse debate eu já tenho tratado dele há muito tempo. Eu possivelmente não vou participar de mais desse processo. Eu estou insistindo nisso há muito tempo. Eu estou só passando para deixar esse recado. Se a setorial puder existir de fato e de direito, ela suporta todo o sistema, certo? É só a minha contribuição, pessoal. Obrigado. Tenham todos uma boa noite. Massa, obrigado, Frank. Massa, gente. Aí eu queria saber. Eu vou mostrar para vocês aqui, para a gente já ir se encaminhando, né? Uma proposta, certo? Para a gente discutir. Aí vocês fiquem à vontade para dizer que sim, faz sentido ou não, não faz sentido nenhum. Beleza? Aí o que eu ia pontuar com vocês, eu concordo com o que foi falado, né? Sobre a questão de ter da gente chegar num consenso, e eu iria sugerir para que todo mundo respondesse à consulta pública, se a gente conseguir chegar nesse consenso, todo mundo que está aqui presente respondesse à consulta pública da Secult com essa mesma configuração
de composição da cadeira do conselho, beleza? Então, eu vou apresentar, a gente pode discutir sobre, e vocês dizem se faz sentido ou não. Eu tentei trazer todas as informações, assim, que foram pontuadas em todo canto, beleza? E é isso, beleza? E aí tem coisas que talvez tenha não faça muito sentido, a priori, mas eu também concordo sobre esse lance da fusão, beleza? Eu vou apresentar aqui. Só um minuto. Essa aqui era a minha proposta, certo? Isso aqui, primeiro, considerando a questão do que foi falado sobre o hip hop, né? Dá até para colocar o próprio nome hip hop aqui, né? Devido à questão também da galera que está na cena e que, como foi pontuado no grupo, não se considera cultura periférica e sim de rua. Então, seria culturas periféricas e de rua / hip hop, alguma coisa assim. A segunda seria as culturas LGBTQIAPN+. A terceira seria o Conselho da Pessoa com Deficiência, já que já tem o conselho com esse nome e tudo mais, né? E aí eu acredito que, como é um conselho da pessoa com deficiência, eu acredito que isso já é debatido sobre as questões de acessibilidades, por exemplo, dentro desse processo, né? E dentro desse conselho. Isso aí parte de uma suposição minha, né? Enfim, porque eu acho que a galera está lutando por acessibilidades. A outra seria capoeira e culturas afro-brasileiras, que aí, no caso, já seria uma proposta abarcando o que o Elmo tinha sugerido. Culturas tradicionais e populares, artes visuais e audiovisual, entendendo que uma pessoa ficaria na suplência e outra pessoa ficaria sendo titular, né? Nas artes cênicas seria circo, dança, teatro e performance, um representante da música, um representante da literatura, livro, leitura, escrita, saraus, slams e bibliotecas comunitárias, um representante dos produtores culturais, empreendedores criativos, artesãos e espaços artísticos culturais independentes, e um representante da arte e educação e da Comissão de Direitos Culturais da OAB, subseção Sobral. Aí, esse aqui específico, eu acho que era necessário ter, porque foi discutido isso, que era o lance de ter arte e educação, e o lance da OAB, eu acho que como teve muito uma divisão, né, entre essas questões de como que seria, né, tipo, eu acho que talvez fundir essas duas paradas, embora não tenha exatamente uma coisa ligada ali, eu acho que talvez fosse muito interessante. Eu sou a favor de estar separado culturas periféricas e de rua com culturas LGBTQIAPN+. Eu não sou a favor dessa fusão, mas aqui eu trago uma sugestão. Quem tiver outras sugestões pode falar aí, que é salvo. Ou quem concordar, enfim, expressar alguma coisa, enfim, é isso. Fique à vontade. Alguém gostaria de falar? Fran, tio Ted. Pode falar. Achei bem legal essa fusão, tá? Até para não... Eu sou o tio Ted, represento o coletivo da Capoeira de Sobral, né? Temos mais de 10 grupos junto com a gente, e é bem interessante. Porque quando o pessoal às vezes fala da cadeira da capoeira, acha que eles vão puxar só para capoeira. Não, se a gente for, seja quem for da gente que esteja pela capoeira, vai estar representando todos os povos, até porque a capoeira pode se dizer que é a cabeça, né? Abrange tudo, né? Como você botou aí, capoeira, né, e afro-brasileira, né? Uma fusão, né, que você disse. É isso? É isso mesmo, seria isso, porque antes estavam só culturas afro-brasileiras, e aí, como não foi destacada a capoeira, né, eu acho que talvez fosse interessante ter esses dois juntos, né, Pronto. E aí seria capoeira e culturas afro-brasileiras, porque abre imagem também, por exemplo, para ter, sei lá, vou dar um titular da capoeira e um suplente que seja, por exemplo, de povos de terreiro, né, enfim. Eu sei. Pronto, bem interessante, tá entendendo? Show de bola. E parabéns. E é como eu disse, é a primeira reunião, é quase a mesma fala que o Romualdo falou hoje. Eu acho que a gente tem que se resolver mesmo, né? Parar de arrodeio e baixar a cabeça agora, entre aspas, né? Mas perder hoje para ganhar amanhã. Porque no momento que o conselho tiver pronto e no ponto para começar um trabalho, vai começar novas batalhas, tá entendendo? Então, eu acho que já é uma vitória, o conselho tá em pé. Tá entendendo? Se a gente ficar só arrojando e querer se bater, como agora, essa proposta que você botou, bem interessante. Como eu já disse na primeira reunião, vamos montar a proposta.
leva para a secretaria, vamos bater o martelo junto. Aconteceu o conselho, já é uma grande vitória para todo mundo, principalmente para a gente que é a gente que trabalha na cultura, né? Que temos que fiscalizar isso mesmo. E até porque quem vai estar fiscalizando, tipo, eu sou capoeirista, só vai entrar com... Eu vou estar fiscalizando, eu vou estar levando a voz do povo, a voz do terreiro, a voz da capoeira. Eu vou ter que estar ligado juntamente com a galera da periferia, não só respondendo lá, ô galera, respondi por você, mas eu tive o contato com a galera para levar a fala deles até lá. Então não é isso, tá entendendo? Eu acho que quem está lá tem que levar a fala da galera que está lá na periferia. Então eu acho que a gente tem que ir à luta, bater o martelo, né, levar esse conselho, que já vai ser uma grande vitória, e vai ir dando início a novas batalhas, né, para ir para frente. É isso aí, show de bola. Eu gostei aí. Valeu, Ted. Daniel, pode falar? Estão me ouvindo? Fran, com relação à questão dos representantes aí da produtores culturais, empreendedorismo, espaços artísticos, só teria como formular essa questão, tipo, colocar a questão do artesão? Pronto, tá aqui, ó. Eu botei aqui, ó. Produtores culturais, empreendedores criativos, artesãos e espaços artístico-culturais independentes. Desculpa, porque minha tela estava grande, eu não estava vendo. Desculpa, Fran. Eu vi agora, viu? Valeu. Pronto. E outra questão... Pode falar. Não, era só essa questão, né? Porque eu não tinha visto que a minha tela estava grande, aí eu não tinha visto os artesãos. Viu? Mas era isso mesmo. Valeu, brigadão. Pronto, gente, o Fábio tem botado aqui no chat que eu concordo. Capoeira e demais culturas afro-brasileiras, porque a capoeira também é uma cultura afro-brasileira, né? A gente bota assim, pode ser? Culturas e capoeira e demais culturas afro-brasileiras, pode ser assim? Os representantes da capoeira que estão aqui também concordam com isso? Eu acho que capoeira e cultura afro-brasileira, eu acho que já abrange tudo, tá entendendo? Até porque o destaque, eu acho que o que eu vejo e a ideia do coletivo, né, que a gente sempre conversa, e os demais grupos que não participam do coletivo, mas a gente troca de ideia, eu acho mais a representatividade que a gente nunca teve, a gente sempre batalhou, tá entendendo, né, sobre isso. Como o menino já falou, a gente tem mais de 40 anos dentro da cidade, vários mestres, eu acho que era só mesmo a representatividade a gente chegar junto também, porque a gente está forte, né? E eu acho que o afro-brasileiro já representa isso. Eu acho que ficaria só capoeira e afro-brasileira mesmo, né? Na minha opinião, né? Estou dando a minha também. Massa. No caso aqui, Carlos, seria só para acrescentar o nome demais, assim, porque como capoeira, e a capoeira também é uma cultura afro-brasileira, aí seria só para não ficar, tipo, como se a capoeira não fosse uma cultura afro-brasileira, entendeu? Aí seria, tipo, certo, capoeira certo. e demais cultura afro-brasileira, entendeu? Entendi, Pode ser entendi assim, agora. tranquilo? Show. A galera que tá aqui também, que é da capoeira, que quiser se manifestar também, tem o Camelo, né? Tem uma galera aqui. Saúde demais. Patrícia aí também, né? Que é de terreiro. Pode ser assim? Pode falar, Daniel. Você ia falar? Não. Show. Oi, Márcio. Deixa eu só anotar aqui, peraí. Eu tô anotando a ata ao mesmo tempo aqui, beleza. Tá. Beleza. As demais pessoas que estão aqui, vocês gostaram? Vocês não gostaram? Quer mudar alguma coisa? Sugerir alguma coisa e tudo mais? Concordo, não concordo? Concordo. Eu queria fazer só uma pequena sugestão, Fran, Pode se falar. possível aqui. Que aí, assim, porque tem aquela coisa, né, assim, tem muitas potências, quando a gente coloca tudo junto, né, tem muitas potências ali numa cadeira só, certo? A música é uma grande potência, né, de Sobral e tal, etc. E a maioria dos arte-educadores, inclusive, são da música, né, escola de música e tal, etc., inclusive de espaços privados, etc. E aí você diz que não tem muito a ver, mas é só uma pequena sugestão mesmo de tirar de um canto que não tem muito a ver para um canto que talvez tenha a ver ali, mas disputa, digamos assim, com a música, né?
mas tal hora, né, essa hibridização aí do arte educador ir lá para música, né? Não sei. Só uma pequena sugestão aqui. No caso, eu discordo, Romualdo, porque dentro do município de Sobral, a gente tem uma galera que trabalha com arte e educação e que não necessariamente é da música, embora a gente tenha, por exemplo, uma licenciatura em música, mas a gente tem pessoas, por exemplo, que se formaram, sei lá, em Fortaleza, então em outras áreas, do teatro, das artes visuais, que também são arte educadores, e que eu acho que talvez seria interessante de estar disputando, tipo, sem ser nichado especificamente da música, entendeu? Então, eu acho que tal hora seria mais por aí, assim, porque tem arte educadores de enfim, de várias áreas, né? Aí, se tiver arte educadores presentes aqui que gostariam de falar sobre, aí falem aí também. Na verdade, não é nem para colocar em debate. Desculpe aqui colocar, porque eu vi que o Elvio já levantou a mão. Eu não quero nem colocar em debate. Se não for, pronto. É só uma pequena sugestão tirando de um canto ali que não tem muito a ver. Mas é melhor que seja assim mesmo lá, porque se tem a força dos arte educadores, eles vão ser o titular. E quem vai ser o suplente vai ser a OAB. Acho que é isso. Né? Não tem o que debater, não. Foi só uma pequena sugestão. Kevin, pode falar, Kevin. Não, esse complemento aí, realmente, ele pode parecer um pouco deslocado aí na Comissão dos Direitos Culturais, né? E aí, então, são interesses bem diferentes. Mas, assim, se a gente fosse pensar na questão do titular e suplente, que fosse, de fato, uma metodologia que funcionasse, aí é zero problemas, né? Basicamente, eu não sei se na questão da música poderia funcionar se essa metodologia de titular e suplente fosse bem eficiente, dava para funcionar. Eu acho que a música e a arte educação. Agora sim, realmente os arte educadores são até na reunião que teve lá, fez parecer que eram tipo apenas professores do ensino básico, né? Mas quando eu levantei a questão do arte educador, é simplesmente o artista que não consegue viver simplesmente da sua arte, né? E que ele precisa dar aula para isso, né? Na música acontece muito isso, acontece isso em outras linguagens, com certeza, né? E também baseado no princípio em que os editais hoje em dia oferecem recurso específico para a formação, né? Então, enquanto eu, quanto artista, vou lá escrever um projeto na formação, né? Eu sou um arte educador de fato, né? Não nos princípios mais formais possíveis dentro da educação básica ou em alguma instância da educação, mas eu sou arte educador e estou oferecendo a formação enquanto artista, né? E aí, até a Fran me sugeriu, né, que essa sugestão que ela já tinha falado, inclusive comigo, deve ter falado com outras pessoas, porque era uma queda de braço que talvez a gente não pudesse perder tempo com isso agora, e por isso que ela ficou aí, né, junto com a comissão. Eu, dentro da metodologia na qual funcione um titular, um suplente, para mim tá de boa, porque quanto mais debate, quanto mais gente pendendo para a sociedade civil, melhor, né? Mas assim, por exemplo, eu acho a cadeira da OAB importante. Só que eu continuo repetindo isso. Metodologicamente, ela não foi sugerida pela sociedade civil. Ela foi que nem um pai pega no braço do filho e diz assim: olha, isso aqui é bom para vocês. Vocês não escolheram, não, mas eu estou dizendo que é bom para vocês. Confia, aceita. E desde esse princípio, eu fico um pouco cabreiro em relação a essa tutela, sabe? Eu acho que o que a gente escolher é o que a gente escolher. Tá certo ou tá errado, fez, vai na próxima, conserta. Eu não gosto muito dessa metodologia de alguém chegou, não sei de onde, diz, é bom. Confia e vai. Então, eu, na minha concepção, mesmo achando importante a cadeira da OAB, discuto muito a metodologia na qual ela foi inserida aqui. Então, para mim, ela nem existiria agora, nesse momento. Talvez num segundo momento de discussão do conselho posto, a importância, a militância da galera chegando e dizendo, tudo bem. Agora, nesse momento, funcionando, ela para mim, ela nem estaria aí. Não por questão de importância, por questão de metodologia prática mesmo. Massa. Quem é esse para falar? Bom, já são 10h15, então eu gostaria de dizer que eu concordo.
Eu acredito que, sim, pela questão do tempo, pela questão de realmente ser proativo com a questão dessas cadeiras, que, sinceramente, é uma coisa que me vem tirando sono. Então, eu acredito que, inclusive, falando sobre essa questão da presidência, sobre essa questão das cadeiras, eu acredito que a gente tem que passar da melhor forma que a gente conseguir agora. E aí, quando o conselho estiver lá, mesmo que a gente não esteja envolvido com o conselho, ou seja, das cadeiras do conselho, a gente bota pressão para algumas dessas coisas que foram pontuadas aqui serem mudadas, como a questão da presidência. Mas estão botando boneco, estão fazendo o quê? Esvazia o conselho. Todos os conselhos esvaziou. Por que isso não vai esvaziar se não concordarem com o que a gente quer? Mas, enfim, concordo aqui com as cadeiras e é isso, galera. Vamos lá, vamos ser mais proativo. Grata desde já. Valeu, Muquens. Romualdo, pode falar. E aí, em seguida, só uma fala, Romualdo, rapidinho. Quando for depois da fala do Romualdo, a gente já pode marcar a nossa próxima reunião, pode ser? Aí, para a gente já deixar já marcado, beleza? Pode falar. Não, assim, muito boa a fala do Kelvin aí, né, em relação a essa questão. Mas eu opto por essa metodologia também, concordo com a proposta do Fran. Assim, mas de fato ter uma representatividade de um órgão que está ali se debruçando sobre isso. É preciso conhecer o órgão. Eu trabalhei enquanto conselheiro, foi muito proativo. Ele está, assim como está o Conselho de Pessoa com Deficiência, tem uma contribuição a dar, e não foi uma coisa escolhida pela secretária, já existia, né? Já existia antes, e deu uma grande contribuição, como eu já falei na reunião, a Fran até lembrou aí, né? É importante, sim, é a Comissão dos Direitos Culturais, né? De um órgão importante, que está, inclusive, muito forte, muito junto desse processo do que é a Política Nacional Aldir Blanc, desses avanços que tiveram aí, desse novo decreto do fomento, né? Tem o dedo da Comissão de Direitos Culturais, de facilitar, inclusive, a vida de nós, agentes culturais, na hora, inclusive, de receber um recurso, né? Então, tem sim uma grande importância, eu quero defender aqui, porque eu cheguei a trabalhar, então é importante a gente dar essa abertura para que eles estejam, quem quer que venha de lá, né? E aí, dividindo essa cadeira com a arte educação, a educação, pela metodologia aqui nossa, é o titular, porque eles vêm indicados só o suplente, né? Eles não vão ser titulares, não tem votantes neles, né? Eles teriam que ter uma cadeira própria porque eles têm uma indicação de lá da comissão, né? Então, é isso. Tá? Eu acho que a gente não precisa mais sofrer tanto por antecipação. Vamos ver como vai se comportar esse conselho eleito. Qualquer modificação que tiver, fazer menos esvaziamento, certo? A gente vai ter que fazer. Massa, Romualdo. Então, eu tô entendendo aqui que todo mundo concordou. É isso, né? Todo mundo concordou, assim, por a questão de praticidade e resolução, né? É isso, né? Alguém discorda? Se alguém discordar, fala logo, por favor. Já é 10h18. Concorda? Beleza. Eu peguei também o resto da galera que concorda aqui. Acho que tava faltando só Anderson, Wesley. Eu não sei se ainda estão aqui na sala. Vocês concordam também ou não? Isabel, Elmo, enfim, várias pessoas aí. Eu concordo, Fran, porque eu tô conseguindo entrar aqui, né? Concordo, viu? Tá bom. Pois tá bom, gente. Pois pela maioria aqui, que eu entendi pelo chat, né? Todo mundo tá vendo aí, né? Pela maioria da galera que a galera botou aí no chat, eu acho que é a melhor forma também, e concordo também. E aí eu queria só falar para vocês que a consulta tá aberta. Essa sugestão, ela não vai ter efetividade plena se a gente não responder à consulta pública. Então, antes de terminar, eu só queria mostrar para vocês rapidinho o formulário para que vocês preencham e coloquem essa sugestão. Eu vou criar um textinho e mandar no grupo também, que aí vocês colocam o texto do que vocês tiverem de consideração para fazer e acrescentam essa sugestão do fórum. Beleza? Oi, eu não entendi, pode falar. Tá.
Aí tá aqui, ó. Consulta pública, aí vem falando aqui um textinho lá, né, da consulta pública, ela vai estar aberta até dia 24, então a gente tem alguns dias aí. Aí vocês botam o nome completo, nome social, e-mail, telefone, se vocês participam de alguma área cultural, por onde que vocês encontraram a consulta, e vocês botam se vocês estavam presentes no encontro de mobilização ou não, que é no dia 6, 7 e 8. Aí, em seguida, tem as sugestões das cadeiras. Então, aqui vocês colocariam as cadeiras sugeridas, né, pelo fórum. Aí eu vou fazer um textinho e mando lá no grupo, beleza? Aí, se vocês quiserem botar outras sugestões, botam também em acréscimo, enfim, coisas que vocês querem alterar, que vocês acham que tem que botar. E aí seria isso, beleza? Pode ser? Dá certo assim? Pode falar, Daniel. Tá, pode ser assim, né? Pois pronto. Beleza, pois eu vou mandar o link da consulta, vou mandar esse textinho, vou mandar a ata da reunião, daqui a pouco a gravação também para todo mundo. E aí, antes de terminar a reunião, eu só queria ver com vocês quando que a gente pode se reunir novamente. Se a gente poderia se reunir novamente no dia 4 ou 5 ali de março. E, enfim, se vocês acham que segunda-feira tá tranquilo, pode ser sempre na segunda. Só segunda-feira mesmo? Alguém tem outra sugestão de dia? Ou a gente volta no grupo? Segunda é de boa? Massa, pois a gente pode fechar no dia 4, às 21 horas. Tá tranquilo para vocês? Nesse horário? Dia e horário? Pode ser? Tá, pois então eu vou fechar aqui dia 4 de março, às 21 horas. Pode ser? Tá, pois a próxima reunião é no dia 4 de março, às 21 horas. Aí, eu acho que aí outra coisa, no próximo encontro, a gente pode discutir sobre possíveis nomes para o conselho, pode ser, porque eu acho que já vai ter saído da consulta, já vai ter algum encaminhamento, talvez, né, daqui para lá. Tem uma pauta antes da gente acabar. Tu quer falar, Anderson, sobre a pauta dos pagamentos da Paulo Gustavo? Não me deixe esquecer. Pode falar aí, Anderson. Assim, eu queria só falar, né? A gente queria falar sobre. Foi feito, antes da lei, antes dos editais, foi feita uma comissão, né? Uma comissão de acompanhamento da Paulo Gustavo. Só que aí a Fran tá, eu sei se tem outras pessoas aqui que tá nessa comissão. Só que aí só foi feito para cumprir tabela, né? A gente não tem nenhuma informação, o grupo nem funciona mais, e aí a gente nem sabe de nada, né? Ficou assim meio. A gente não tem notícia nenhuma sobre como funciona, e acho que não entendi assim muito bem. Todo mundo já fez a conta, acho que não faltou muitas pessoas, não. Só que não existe nenhum cronograma de nada, nem informação, a gente fica assim super perdido, né? Acho que todos os artistas que foram contemplados, e aí também eu fiquei pensando com relação a como fosse um conselho, né? Esse provisório de acompanhamento da Paulo Gustavo, né? Ficou parado. E aí também a gente tem um representante, né? Da Secult, da Paulo Gustavo, que acho que faz parte da secretaria. E aí a gente fica sem nenhuma informação, assim, super desencontrado. Se alguém tiver alguma informação, quiser falar aqui pra gente, seria bom. Pronto. Não, só falando rapidamente sobre a Paulo Gustavo, né? A comissão, ela existe ainda, ela não foi dissolvida, né? Não é essa comissão, Davi, é um comitê que a gente tem de acompanhamento da Lei Paulo Gustavo. Porém, a gente não está conseguindo acompanhar porque a galera não manda informação. Aí, como eu falei da vez passada, na reunião passada, né? 2 semanas atrás. Eu, Davi, Munkenzo, Malika, fomos na Secult, e aí nessa nossa ida na Secult, eu falei com o Manuel, que é responsável pelo financeiro, e o Manuel falou que não poderia dar uma previsão correta, mas ele estava tentando fazer com que todos os pagamentos saíssem no máximo ali até o final do mês. Então, a última
questão que a gente teve assim de retorno da Secult foi essa conversa informal que eu tive com o Manuel e que o Manuel pontuou sobre essa questão. Então, a única retorno que eu tenho é essa, e o outro retorno, só para finalizar, né, sobre a questão do que só vão pagar, tem uma teoria aí que o pessoal espalhou, né, que só vão pagar quando todo mundo enviar a conta bancária. E está faltando algumas pessoas para enviar a conta bancária. Então é isto, mas essa é uma informação extraoficial, eu não tenho certeza sobre isso. Davi, pode falar, Davi. Pronto, eu conversei com a Rê no grupo, porque tem um grupo, né? Me colocaram num grupo aí da Fabi Rangel. E aí eu fui conversar com a Rê, tirar algumas dúvidas com ela. E ela me disse que eu perguntei se eu tinha como confirmar o e-mail que eu mandei. E ela disse que as pessoas que tiveram algum erro no e-mail, eles vão retornar avisando que tem esse erro. Então, assim, para além das pessoas que ainda não mandaram, tem essas pessoas que provavelmente podem ter algum erro e tal. Então, eu acredito que eles só... Isso é um achismo meu baseado no que eu entendi da conversa. Que eles só vão dar seguimento para pagamento quando eles conseguirem organizar isso tudo. As pessoas enviarem, ver quem é que está certo, mandar um e-mail para quem não mandou certo alguma coisa, para essa pessoa corrigir, e aí sim eles fazerem o pagamento. Pelo que eu entendi, vai ser desse jeito. Pronto, aí tem a opinião do Davi, né? Pelo que eu entendi, também seria algo assim. É o único retorno que tem, beleza? Mas, e também eles não estão falando muito sobre. Pode falar, você levantou a mão, Romualdo, pode falar aí. Não, eu queria só fazer uma fala aqui como consultor agora aqui, né? Porque eu faço consultoria em alguns municípios, né? Da Lei Paulo Gustavo, e todos os municípios já pagaram ano passado, certo? Então, o que acontece? Eu tenho uma teoria. A teoria é que esse recurso ele não foi inserido como crédito, isso é um linguajar técnico, né? Como crédito adicional especial na Lei Orçamentária Anual de 2024. Eles estão ganhando tempo. Essa é a verdade. Se for a teoria aqui, né? Que não é da conspiração, é uma teoria técnica, né? Que é isso. Eles precisam estar com esse recurso liberado na LOA de 2024 para poder pagar, certo? Então, se não estiverem ganhando tempo, porque assim, todos os editais, como consultor, que nós lançamos, né? A consultoria também do qual eu faço parte, não sou só eu, mas todos que nós lançamos têm cronograma. Todos têm cronograma de pagamento, execução das propostas. Porque o que acontece? Alguns projetos podem ser que sejam pagos lá na frente, certo? E aí uma coisa que a Fran colocou, e esse projeto vai ser ali feito na época de uma defesa eleitoral, ou de receber uma defesa eleitoral. Como pode ser alguns projetos que fiquem aí ainda com dificuldade de receber. Porque para mim essa coisa de ter que juntar tudo para pagar é lorota. Porque o sistema de pagamento, ele pode ser feito por bloco. Está na lei. Enfim, teorias. Pronto. Aí, no caso, eu acho que é só isso, né, gente? Se a gente souber mais alguma coisa, a gente pontua. Só para finalizar mesmo, o Fábio tinha pontuado aqui no chat sobre ter um momento formativo sobre o Sistema Municipal de Cultura, como funciona, para que serve, e o Conselho Municipal de Política Cultural. Eu acho que a gente poderia tentar fazer esse momento, né? E eu acho que convidaria até as pessoas que estão aqui há mais tempo e que realmente manjam desse processo, né? Para poder colaborar com isso. Eu acho que seria muito interessante, um momento aberto para todo mundo. Mas aí, o que vocês acham? Só para finalizar. Fran, só para dizer que tem gente, só para dizer e lembrar que tem aquele material com as cartilhas falando sobre esses temas, sobre participação, sobre conselho, sobre sistema, sobre o que é fundo. A gente tem aí um pacote, eu não sei se a gente está... tu lembra que tinha mandado todo esse material? Você está ainda... Está tudo no Drive. Pronto, perfeito. Então esse material também é um material bacana já para estudo, e aí para não ficar no formato também, né, palestra, a gente meio que dialogando sobre esse material, né? Fazer um grupo de estudo, né, sobre o material. É uma sugestão, tá?
Eu acho que a gente poderia afinar mais isso na próxima reunião, se vocês acharem de boa. Aí a gente já afina marcando data para o grupo de estudo e tudo mais. Pode ser assim? Porque aí a gente já vai fazendo por partes, né? Pode ser assim? Pois tá bom. Aí eu posso jogar lá no grupo também, e aí a gente vai afinando por lá também, se for o caso, para ser mais ligeiro, né? Pois pronto, galera. Tem mais alguma questão, pontuação? Se não tiver, boa noite aí para todo mundo. Boa noite, gente. Valeu. Boa noite. Boa noite. Valeu, gente. Boa Até noite. mais. Até daqui a 2 semanas. Valeu. Foi massa. Valeu. Falou.